Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, né? Notadamente, a presença feminina é bastante marcante. E, como ela disse sobre o tema da noite de hoje, é um tema muito desafiador e cabe tanto à casa espírita quanto ao orador ter a consciência e a responsabilidade de poderem levar temas que efetivamente nos ajudem a cada vez mais compreender a nossa vida aqui na Terra, a compreender qual é a verdadeira finalidade pela qual nós aqui estamos. E confesso que, ao estudar este tema, ele poderia ser abordado sobre diversos aspectos, até propriamente dentro do aspecto de analisar o machismo e o feminismo dentro do movimento espírita, que seria trazer para nós, para o nosso campo de atuação, uma avaliação, uma autoanálise. E nós não deixamos de fazer essas avaliações, mas notadamente nessa casa que aqui frequenta há muito tempo, né? O que seria essa conceituação do machismo especificamente dentro dessa instituição? Seria em compreender ou entender de que os homens têm melhores condições de gestão e de todos os outros aspectos dentro do movimento espírita dessa casa. Por isso, o conceito de machismo, e ele talvez seja o mais fácil, e o machismo é aquele conceito em que o homem acha que ele é superior às mulheres. E, com toda certeza, isso hoje passa a ser muito mais resultado de uma cultura, né, que vem de longo tempo. E, por outro lado, a gente tem visto a olhos nus, logicamente, cada sociedade, cada região do país, do mundo em que nós estamos, tem uma condição maior ou menor da evolução, da presença e da importância da mulher na sociedade. Olha, eu diria o seguinte, que qualquer pessoa amanhã que é o Dia Internacional da Mulher, né? Qualquer pessoa que viesse falar, um homem que viesse falar sobre o Dia Internacional da Mulher, a primeira coisa que ele tinha que entrar aqui é pedir perdão às mulheres. É a primeira postura, que não teria outra postura. Mas essa postura, ela não pode ser simplesmente uma postura de reconhecimento, mas cada vez mais nós temos que ter essa consciência de que o homem não é superior a nada, a ninguém, no campo do feminino e do masculino. Por outro lado, o feminismo não pode ser entendido como a superioridade da mulher, mas o feminismo, ele tem como conceito de que a mulher tem os direitos iguais ao do homem. Tem, e nisso não tem qualquer questionamento. Mas isso não foi sempre assim, ainda não amadureceu, e nós temos sociedades, como nós vimos, algumas sociedades do campo, né, dos países árabes, dos muçulmanos, que a gente tem visto, né, situações bastante delicadas em relação ainda à manutenção da mulher, muito próximos daquilo do início, certo? Se nós estamos dentro da visão do estudo do próprio Evangelho de Jesus, lá atrás, certas mulheres eram realmente completamente colocadas no plano de inferioridade.
situação que a gente, ao fazer uma avaliação, eu não vou estender muito, eu vou para outro tema, antropológica, da onde que o homem estabeleceu essa postura? Na sua força física, né? Basicamente na sua força física, ele conseguia estabelecer e impor, e da situação própria, da fisiologia da mulher, da sua sensibilidade, completamente diferente do que nós temos, mas isso não impediu de que a mulher viesse obedecendo uma lei natural, a lei do progresso. A mulher vem progredindo, certo? Acompanhando essa lei com a sua presença cada vez mais marcante na sociedade. Isso hoje é de uma situação seguinte, eu costumo dizer, se eu posso dizer eu, né? A mulher, ela é o pilar da sociedade. Tire a mulher da sociedade, ela desaba. Essa é a realidade. Porque a mulher tem demonstrado em toda a sua trajetória uma condição e uma qualidade espiritual muito superior do que os homens. Mas e o espiritismo, como é que ele vê isso? Se nós formos, nós teríamos que ir lá no Livro dos Espíritos, com toda certeza. Allan Kardec deve ter questionado sobre isso, né? Sobre se havia preferência, predileção. Absolutamente somos todos iguais, todos iguais. Mas na realidade depois, olha, quando a gente vê o movimento religioso, e desculpe me referir ao catolicismo, me lembro que nos anos 500 e pouco, aí fizeram um concílio, fizeram uma reunião e aí aceitaram que a mulher tivesse alma. Até então a mulher não tinha alma, né? Não tinha alma. Absurdo. Que absurdo que é tudo isso. Mas hoje, para que a gente possa, eu vou entrar no assunto de licença à casa, para que a gente possa ter a consciência do seguinte: o que é que Jesus deixou para nós em relação a esse tempo? Ele não está desassociado da condição da lei do amor. Fazer ao próximo tudo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Fazer à mulher tudo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. E não fazer à mulher nada daquilo que você não gostaria que fosse feito a você. E Jesus foi um exemplo bastante interessante de feminismo, de apoiar o feminismo. Porque o feminismo não é uma propriedade da mulher. O feminismo é um movimento em que estabelece que a mulher tem todos os direitos e que ela possa se movimentar em todos os campos em que o homem se movimenta, em qualquer campo. Logicamente que nós estamos num movimento que vem, né, de uma história inercial, que não é só o campo da mulher. Se nós formos aqui estabelecer a condição da raça, né? Ou seja, existe o machismo, existe o racismo. O que é que o racismo pressupõe? Ele não era uma condição do homem, era uma condição de nós, seres brancos, que achávamos que nós éramos superiores. Olha que absurdo, mas achávamos. E isso veio sendo. Agora, tudo isso compõe o espectro, ou seja, a característica desse planeta de expiações e de provas. Eu, homem, hoje, com certeza, ou já vivi mulher no passado, ou não viverei na condição de mulher. Porque nessa condição em que nós alternamos muitas vezes, né, a nossa condição de sexo aqui na Terra, nós vamos buscando o nosso aperfeiçoamento. Qual é a finalidade das nossas reencarnações? O nosso aprimoramento, a nossa evolução. E a gente sabe perfeitamente de que dentro da condição, da função ou da condição feminina, estabelece-se muitas vezes uma situação muito mais refinada do que nós, na condição de homem. O homem deve, eu espero que nunca, né? Porque nós podemos entender o feminismo se dirigindo em querer fazer as coisas ruins do homem.
criativo do homem. Vou dar um exemplo bastante. Eu quero ir para bagunça, eu quero fazer. Não, isso aí não é machismo. Isso aí, quando você estabelece comportamentos pervertidos, seja para o homem e para a mulher, eles são deploráveis. Mas o homem, ele nessa vida, nós, eu, você, não temos condições de perceber a extraordinária condição de quê? Da maternidade. Como nós vamos mexer com o nosso ser interior sem sentir este sentimento de maternidade? É por isso que, lógico, e isso não vem a ser absolutamente uma separação, o homem vai para fora, né? O próprio, quando nós vamos no livro dos Espíritos, quando nós vamos pesquisar, o próprio Emmanuel, ele entende muitas vezes de que as funções são as funções da mulher e as funções do homem, que as funções da mulher seriam mais, isso não existe, isso hoje não cabe, mas ela cabe o quê? Que nós temos que ter o amadurecimento do homem e da mulher para que possam juntos alavancar as suas participações na sociedade. Se lá no passado, a mulher era destinada a ficar em casa para poder suprir os aspectos do cuidado com as crianças, da alimentação, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos, essa mulher é um espírito que também tem, né, o seu desejo de emancipação, de participação, e ela quer ir para fora, ela quer ser um agente, mas isso tem que ser dentro de um aspecto de coordenação. Eu sou um cara de 68 anos, mas, e olha só, eu sou um goiano, lá de Umas, e casei, olha só, imagina só, com a carioca do Leblon, carioca da Gema, da Guanabara. Talvez vocês não sabem muito bem o que é isso. Rata de areia, de praia, certo? Narizinho empinado. Dois conflitos, né? Dois conflitos. E jovens meninos casamos. E ela já como vindo de uma cultura mesmo dentro do Brasil, uma cultura distinta e diferente. A minha irmã, goiana, eu escutei dela, ela falava assim, não, eu quero servir o meu marido. Era a cultura dela. Talvez pelo seu aspecto educacional. Hoje, depois isso acabou, certo? Hoje ela é. Mas a gente até brinca que ela é o seguinte, ela casou com o fazendeiro, e ela sabia o que ela era? Pianista. E foi tocar piano na fazenda, lá no meio do mato, morando numa casa de sapé. Mas com isso ela descaracterizou? Não, ela não se descaracterizou, porque ela compreendeu a sua parceria com aquele que convivia com ela. O amor os unia, não era uma imposição, não era uma submissão, porque esse é o grande problema. Já quando eu casei, desculpa, não posso falar muito, aí eu casei com uma carioca, que era funcionária do Banco do Brasil, e que teve 3 filhos seguidos. 22 anos nós tivemos um, 23 em leite pelo outro, 24 anos, e ela tinha que trabalhar. E daí isso exige, então, não pode mais ter um aspecto do meu posicionamento machista, de achar que eu não vou trocar fraldas, que eu não vou dar banho, que eu não vou alimentar, que eu não vou participar, para que então permitisse a ela a sua emancipação, mas emancipasse e evoluísse os dois juntos. Então isso que todos nós temos que compreender. O homem e a mulher, nesse campo em que nós estamos, foram feitos para serem parceiros, para juntos darem as suas mãos. Não importa se eu lavo todos os dias, eu lavo a louça de casa. Isso me diminui? Essa ideia machista ela é atrasada, absolutamente atrasada, ela não serve. Mas sabe o que é machismo mesmo? Na realidade, machismo é egoísmo, é
essa é a composição que nós vamos vivendo. Eu vou lembrando, né, quando eu falei aqui há um ano atrás, ou 2 anos atrás, falei sobre o Dia Internacional da Mulher, me lembro da nossa querida Malala, né? Já viram falar da Malala, né? Malala é aquela jovem ainda, 15, 16 anos, filha de pais educadores, ou seja, ela convivia e vivenciava um conflito com a própria condição do Paquistão naquela época, em que a linha mais radical não queria que as mulheres fossem para a escola. E ainda hoje ela está lá lutando contra isso. E o que a gente aqui quer dizer? O machismo dos afegãos ou dos paquistaneses, daqueles líderes talibãs, qual era? O machismo era a violência, agredi-la. E o feminismo de Malala qual era? Não era isso que é importante. Não é reagir na mesma condição da guerra, na mesma condição da arma que foi atirada no rosto dela. Ela utilizou o feminismo ao contrário, do lápis, do professor, e disse: um livro, um professor, uma caneta podem modificar o mundo. Essa é o que a gente tem que entender. É a boa batalha, a batalha do feminismo na condição de se impor pela qualidade e não se impor pelo emparelhamento, com as nossas imperfeições que são imensas, que dá vergonha na gente, mas está melhorando muito, né? Muito. Eu acho que está bom, não tá? Eu vou falar um pouquinho hoje de um assunto que eu acho muito importante. Eu estou encerrando aqui nessa casa um ciclo sobre esse assunto. A minha mãe, ela faleceu há 42 dias atrás. 92 anos. 92 anos. Nós lá estávamos, ela morava em Brasília, e eu sempre digo o seguinte, a minha mãe era uma santa. Um espírito de condição, não é porque era minha mãe, um espírito de condição, se eu for trazer aqui exemplos para vocês vão entender, certo? Ela conviveu com o machismo, por exemplo, com o machismo de dois genros, né? Que agrediram as minhas irmãs, que traíram as minhas irmãs. Ela respondeu com acolhimento. Lá estavam eles, no dia do enterro, ao lado dela, como ficaram depois de muitos anos. Ela os recebia na chácara com amor. E o que isso resultou? Na harmonia da família, da lucidez dela de entender que ali tinham netas, tinham filhas, e que elas só poderiam encontrar de uma forma tranquila com os pais ali. E ela então os acolheu, porque eles agiram de forma, entre aspas, machistas, egoístas, mas evoluíram depois. E qual é o fator da evolução? É justamente quando você contrapõe não a mesma moeda, mas a moeda contrária, sempre. Então, mas isso não, isso é grandeza. Por isso eu dou uns detalhes da grandeza de minha querida mãe. Vamos acelerar para eu colocar um caso para vocês, que é um lugar que eu quero chegar. Naquele dia em que ela estava sendo feito o velório dela, lá em Brasília, e a mãe era aquela pessoa que convivia com o espiritismo há anos, participava da comunhão espírita, do corpo do grupo de orações, mas também era católica. Não deixava de ir nas suas missas igual todo dia. Então ela tinha um grupo de amigas, né? Muito interessante, família toda unida. Nós nos unimos em torno de uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para vocês, do culto do Evangelho no lar, a qual ela fez durante 40 anos ininterruptamente. Onde ela estivesse, ela convivia muito numa chácara. Se lá na chácara ela estivesse, a chácara dela era aberta. Tinha dia que tinha 10, tinha dia que tinha 15, não convidava. À meio-dia e meia, ela, opa, culto do Evangelho. Você quer fazer?
fica aqui quietinho aqui que a gente vai fazer o nosso culto. Unir a família, trazer a família. Veio a pandemia, acabou o culto, aumentou. Porque aí agregou agora quem? Agregaram os que estavam no exterior, meus filhos que moram nos Estados Unidos, minha sobrinha que mora no Canadá, hora que mora em Nova York, e não tinha mais a desculpa, eu estou aqui em Alagoas hoje, é virtual. E lá estava ela, na sua condução serena, e com a marca registrada, que ela gostava muito de fazer a prece de Cáritas, porque eu não dou conta de fazer um Pai Nosso, ela quase falava, com 93 anos, a prece de Cáritas, que é muito grande, viu, Jorge? É linda, mas é grande. Enfim, naquele dia, então, nós estávamos lá no processo de despedida dela. Uma despedida em que a gente era extremamente grato, porque ela desencarnou de uma forma sem sofrimento, segurando a mãozinha de uma das netas, para simplesmente passarmos um mês no hospital, de forma paliativa, sem nenhum problema, você chegava lá e perguntava, onde você está, mamãe? Ah, estou na chácara. Ela nunca se reconheceu no hospital. E aí, então, segurando a mão de uma das netas mais velhas, ela foi embora, e nós estávamos ali agora fazendo a despedida. Mas nesse dia, quando eu entrei, cheguei, venho de Goiânia, eu gosto muito lá no cemitério de Brasília, que é muito grande, tem uns escaninhos, sabe? Que eles colocam mensagens. Eu gosto de pegar as mensagens aqui, que elas são muito apropriadas, porque eu velório comigo, você vai lá para rezar. Velório, nós vamos fazer vibrações, nós vamos fazer orações, não tem conversa de não é protocolar. E nós assim estávamos. Mas o que nos surpreendeu? Quando eu entrei, eu vi lá uma plaquinha da sala do lado, que iam ser velados o pastor Aldair. O pastor Aldair já estava lá, mas tinha pouca gente. Aparentemente, ele tinha chegado, ele tinha morrido na noite anterior, e daqui a pouco, quando chegou, era um drama de gritos, de choros, de total desespero. Principalmente da mãe. A mãe não se continha, ela caía, ela abraçava o caixão e ela, junto com todo esse desespero dela, ela clamava, eu quero justiça, justiça para o meu filho. Nós estávamos do lado, logicamente não tem jeito de não nos chamar a atenção, mas o que mais nos chamou a atenção foi, a gente sendo espíritas, sabe que aquela manifestação é extremamente prejudicial para um espírito que está promovendo o seu desenlace, né? E aí, mas também a preocupação com a senhora já tinha desmaiado 2 vezes. E como nós tínhamos um grupo lá, um casal de médicos, um médico clínico geral, amigo da minha mãe, amigo do grupo, nós trouxemos aquela situação e falou, vou lá ver, isso é muito delicado. Ela era jovem, tinha uns 52 anos. E ele esteve lá tentando acudi-lo, tentando falar com a família, não era só ela, ela só tinha esse filho, era o filho único que tinha morrido. Mas tinha outros parentes, todo mundo estava muito tomado pelo sentimento de vingança, de justiça, sabe? Não sabia por quê. E aí, esse médico foi lá, conversou com os familiares, falou, olha, a senhora tem que se acalmar, porque o enterro vai ser daqui. Ia lá, era 3 horas. E ela tinha uma certa comorbidade, ele ficou sabendo, ele mediu a pressão dela estava totalmente fora da curva. E ele aconselhou ela a tomar um remedinho para ela se acalmar. E aí deixaram, permitiram ele como médico, colocou o remedinho nela, levou para uma sala, que tinha uma sala que divide as salas de velório, de conforto, né, e ela foi para lá e ela dormiu. E agora eu vou contar uma história para vocês dentro desse clima, que é um pouquinho, certo? É uma encenação que tem o seu fundo de aprendizado e de ensinamento. Ela teve e dormiu desesperada. Quando ela dorme, então, ela se desdobra, ou seja, ela sai do seu espírito, que é acolhido por um espírito de uma mulher luminosa.
E quando então ela vê, ela fica sensibilizada, impressionada, e essa senhora, esse espírito, estica as mãos para ela, pega as mãos dela e fala: por que sofres, Maria das Graças? Ela já assustou, porque ela sabia o nome, como é que sabia o nome dela? Você não sabe? O meu filho, e ela conta o drama daquilo, tipo, qual era a razão da morte do filho dela. Vou ser bem rápido, tá? Não vamos acabar essa história. O filho dela, Odair, era um pastor atuante, 33 anos, tinha uma presença na comunidade muito marcante. Aquele pastor atuante, que fazia evangelização, mas não evangelizava só com a palavra, evangelizava com muitas ações dentro da comunidade, ajudando pessoas, tendo reuniões com jovens. Era um cara top e era reconhecido por todos. Morava em Brasília, e ele então foi convidado para ir para uma dessas cidades satélites que tem em Brasília para coordenar um congresso, uma vigília que ia ter. Eles têm esse aspecto, e ele foi. Ele era muito conceituado. Naquele dia, então, ficou o dia inteiro ali cuidando daquilo, e foi até a noite. Ele cansado, ele já tinha programado, e vou dormir aqui. Uma cidade relativamente simples, né? Não tão simples, mas num hotel, numa pensão quase simples, um hotel simples. Chegou lá para as 8h30, 9 horas, que ele estava cansado, tomou o seu banho. Você vai me pegar um pouquinho. Eu ouvi. Tá. Então, 8h30, 9 horas, ele colocou uma bermudinha, uma camisinha simples, certo? E, muito cuidadoso, colocou a máscara. E foi de máscara. Para onde? Ele queria saber onde é que ele podia comprar alguma coisa para ele comer, alguma coisa que ele pudesse beber, refrigerante. Só que era mais ou menos uns 800 metros de distância, um lugar meio escuro e tudo. Coincidentemente, alguém tinha avisado a polícia que tinha havido um assalto no estabelecimento próximo. E foi lá, comprou o seu negócio, vinha carregando, chegou, a polícia o ouviu. E na caracterização que foi dada para a polícia, olha, um homem de pele negra, assim, assado, estava de bermuda, enfim, chegaram e abordaram ele. Do que ele abordou, ele assustou, lógico, pediu para que ele se colocasse em onda, daqui a pouco eles ficaram preocupados, que se o saco dele não era uma arma, né, qualquer coisa, não tinha nada disso, levantou as mãos e começaram a pressioná-lo para saber se não era ele que tinha sido. Infelizmente, ele saiu do hotel e não trouxe nenhum documento. Os policiais, infelizmente, muito despreparados, como assim, né? Despreparados, começaram a agredi-lo, a pressioná-lo, a querer levar para a delegacia, e ele com medo, certo? Sozinho, não, mas deixa eu avisar, eu sou pastor. Não quer falar que foi pastor, ele tomou um tapa na orelha. E o policial falou: você é pastor, eu sou padre, Deus. Eu vim com essa história e tal, e foi. Aí ele se desesperou, se arrancou, quis correr, foi correr, estava no meio da rua, asfaltado e tal. O policial vai dar uma rasteira nele e cai, vai, levanta, vai, enfim. Nessa situação, ele caiu, bateu a cabeça no meio-fio e morreu. Isso que a gente ensina aqui, infelizmente, nós sabemos que isso ocorre. E agora você imagina isso chegando à notícia para o mundo. Então, quando essa senhora pegou na mão dela e perguntou: por que sofres? Ela então conta esse drama. Mataram meu filho, senhora, um homem bom, um homem que pregava a palavra, um homem que vivia para pregar o Evangelho, um homem do bem, que ajudava as pessoas. Por que Deus fez isso comigo? Por que razão esse sofrimento? Não suporto, eu quero justiça. Aquela senhora então, linguada de luz,
luz vai ficando mais visível, e ela começa a identificar que ela era como se fosse uma santa. E ela então fala: vem cá, Maria das Graças, vem comigo que eu vou te contar uma história, mostrar a minha história para você. E assim então, quando ela a chama, ele já aparece em um cenário, que é o cenário conhecido do Gólgota. O Gólgota é o lugar onde Jesus foi levado para a crucificação. Maria das Graças e Maria das Graças, aquela santa, lá estão, e ela então começa a identificar. Você reconhece esse que está aí, Maria das Graças? Sim, parece ser Jesus. É Jesus, meu filho. E ela se assusta com aquilo. Nossa Senhora, Maria de Nazaré está aqui. Sim, este é o meu filho. Tal qual o seu filho, o meu filho, uma semana atrás, Maria das Graças, adentrou a cidade de Jerusalém, ovacionado, aplaudido, admirado. Colocaram os ramos para que ele pudesse passar no seu jumentinho. Era para eles a expectativa de que era o Messias, conhecido pelos seus feitos, seus milagres, tudo aquilo que fez, pela pregação do amor. Passada uma semana, aqui está ele. Nesse período ele foi preso, foi traído, levaram-no para uma situação de que ele era uma pessoa da insurreição, que era contrário ao governo. Meu filho nunca foi contra o governo romano, nunca foi contra o governo, contra os doutores da lei. Prenderam Maria das Graças. E eu, na minha casinha, passei aquele dia em que esperava o resultado do julgamento, na esperança. Orei a Deus, como pode Deus, meu filho, um homem bom, que nunca fez nada a não ser pregar o amor e fazer o bem, agora ser colocado em julgamento, e em comparação com um salteador que lá está, Barrabás. Eu aguardava, e a esperança ficava dentro de mim, de que ele voltaria para os meus braços. Tarde da noite, a porta se bate. Era então a figura de João, o jovem apóstolo, o único depois da prisão de Jesus que não fugiu, não saiu, que ficou comigo. E ele trazia triste notícia, Maria das Graças, de que ele tinha sido condenado. Esperei o dia, passou a noite, e no dia então fui acompanhar a sua via sacra. Sabe, Maria das Graças, colocaram para que ele pudesse carregar uma cruz de peso superior, talvez, ao próprio dele. Colocaram no dia anterior uma coroa de espinhos cravado em sua cabeça, espinheiros que foram retirados das muralhas, espinheiros infectados com os dejetos que ali eram jogados, já promovendo e provocando o teto nele. E os soldados iam batendo nele, e cada vez que ele caía, ele era levantado com as chofres. Não aguentava mais, Maria. E eu acompanhava, eu chorava, eu morria por dentro. Ninguém o socorria, salvo as mulheres. Sim, as mulheres lá estavam. Maria de Magdala, Maria de Jerusalém. Somente quando então ele, não mais suportando o peso daquela cruz, ele desaba, não consegue se levantar, os soldados o chicoteiam. Quando aparece uma alma boa, Simão de Cirineu, importante, Simão de Cirineu, Joana de Cusa, os homens eram identificados pelas suas mulheres.
E esse irmão de cemitério, rompendo a barreira dos soldados, consegue então carregar e ajudá-lo, levanta Jesus. E Jesus chega então, Maria das Graças, nesse local onde você está. E eu tive que assistir Maria das Graças jogar ele nesse chão imundo. Pegaram então os pregos, os cravos, cravaram nas suas mãos, cravaram nos seus pés, levantaram, deixaram que o seu corpo fosse suportado pelos seus próprios punhos, asfixiando. Eu assisti tudo isso, Maria das Graças. Eu assisti quando então ele pede a água para nós, e um soldado então pega uma esponja e embebe, sabe no que? No vinagre. E ele, ao molhar os lábios, rejeita logicamente. Eu e Maria de Magdala sofríamos, eu e Tiago e João, que aqui estava. Foi um dia muito triste. O que fez o meu filho para merecer tudo isso? Curou cegos, surdos, alimentou corpos, alimentou almas, pregou amor, e aqui está. Nunca fez mal a quem quer que seja, Maria das Graças, tal qual seu filho. Maria, naquele dia em que aqui estava, nos últimos momentos, Jesus se dirigiu a mim, quando eu então, num grito que saiu de dentro, eu gritei: meu filho, meu filho! Ele naquele dia apontou para mim e disse: mulher. Ele não disse mãe, mulher, senhora, e apontou para mim. E apontou para João: eis aí o teu filho. E agora aponta para João e diz: João, eis aí a tua mãe. E neste momento ele então inaugura a terapêutica para que possam ser sanadas todas as revoltas, todas as dores internas, que nós vamos complementar mais adiante. Complementar quando então Maria das Graças passa um tempo, eu vou encurtar. Um dia João, que morava em Éfeso, essa cidade que hoje está envolvida nos terremotos da Turquia, e João vem me buscar, obedecendo a figura de ele, então vir buscar a sua mãe. Ele nos leva para uma casinha modesta, mas que ficava no alto, aonde os viajantes passavam, aonde João lá estabeleceu uma base da pregação do Evangelho de Jesus. E ele me chamou: vem mãe, vem contar para aqueles que ali chegam sobre a vida de Jesus, querem te escutar, para poder levar o lenitivo para as suas dores e suas almas. Todos ali começaram então a procurar Maria, e era uma Maria de peregrinos, e ela atendia todos, os acolhia, chamava, até que um dia apareceu alguém, um leproso, e este leproso então recebeu de Maria todo o carinho, todo o amor, que então limpou as suas feridas, e ele inaugura então dizendo: a partir de hoje serás considerada a Mãe Santíssima. Maria das Graças escutava tudo aquilo embevecida. Maria não terminou ainda. Um dia eu sozinho que aqui estava, aguardando um pouco o sol, chega um novo peregrino, um pedinte, e ele então fala: vim aqui, minha mãe, receber as suas bênçãos e conversar contigo.
aquela voz tinha uma outra energia. E ele então começava a conversar comigo, e diferente de todos que me pediu, ele começava a me mostrar, olha, sobre as bem-aventuranças daqueles que lutam pelo amor, daqueles que seguem os ensinamentos de Deus. Eu o convido para entrar, ele entra, continuamos a conversar, e aquela energia tomava conta de mim como nunca tomou. Quem era este ser distinto e diferente? Sentamos. Quando sentamos, então, ele chega e fala, mãe, dá-me as suas mãos. E quando ele mostra e pega nas minhas mãos, eu não aguento. Vejo nas suas mãos as marcas, as feridas. Olhei para os seus pés, lá estavam as chagas. Não é possível, é Jesus, meu filho. Ela então pesava em ajoelhar, ele não, mãe, não. Quem tem que ajoelhar aos seus pés sou eu, minha querida. Ela já estava mais velhinha. E hoje, mãe, eu vim aqui te anunciar que você estará, a pedido de meu Pai, entrando no reino dos céus para ser a rainha dos céus. Ela chora. Ela dançava. E assim Maria, depois ela vai para o espiritual. Mas não acabou a história. Maria das Graças estava lá. E ela poderia dizer, mas, e daí? O seu filho era Jesus. O meu não, é Odair. Maria disse a ela, olha, sabe como é que nós fizemos para poder compreender toda essa injustiça que todos fizeram com Jesus? Jesus, disse ela, quando ainda estava lá, Maria, no madeiro, ele nos deu o roteiro. Olhou para nós, olhou para o alto e disse, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Eu não vou continuar, mas continua essa história, quando então Maria encontra Judas, perdido no mundo espiritual, envolto em revolta, em sofrimento, em remorso, em arrependimento, em profunda dor, consciente de que ele sentia de que ele não tinha morrido, que ele estava vivo e sofrendo os sentimentos de arrependimento de ter traído Jesus. E é Maria, como Jesus esteve junto com Judas, que vem acolhendo e diz, vem filho, vem, eu vou te levar, eu vou trazer você para a reina. Essa é uma história trazida de Maria Dolores, maravilhosa. Mas não terminou ali. Maria então se dirige para Maria das Graças e fala para ela, Maria das Graças, mãe, eu trouxe para você uma visita. Quando Maria das Graças olha, quem aparece? Odair, o filho. Mãe, aqui estou, mãe, vivo, mãe, mas sofro, mãe, pela sua angústia, pelo seu desespero. Mãe, eu estou livre e liberto. O que me libertou foi a minha vida. Mãe, tal qual Jesus foi e perdoou Judas lá no umbral, tal qual Maria recebeu Judas como filho, agora eu te peço, mãe, vá aos guardas, vá aos policiais e digam para eles que você os perdoa. Perdoar não é concordar com o ato, perdoa-se o agente, condena-se o ato. Mãe, vai lá, eles ainda não sabem o que fazem, mãe. Mãe, acorda e enterra o meu corpo que lá se encontra.
e liberta o meu espírito que está preso nas suas angústias. Mãe, estou bem, estou com Maria, estou no mundo espiritual. Se Jesus sofreu, por que eu não poderia sofrer? Mas eu não sofri, mãe, eu cresci. Eu cresci, mãe. E para agora o que eu preciso, mãe, é ver você bem e me libertar. Peço a todos os meus amigos, parentes, perdoem os guardas, perdoem os policiais. Eu sei que muitos de nós podemos pensar, mas isso é duro, é difícil. Mas o não perdoar traz para você essa mágoa, esse ressentimento, esse desejo de vingança constante, que só lhe faz mal, e que faz mal para o espírito que não desencarna e que não sai dela. Portanto, não interessa qual foi a injustiça que sofremos, e olha, eu digo sempre entre parênteses, 1 milhão de vezes melhor sofrer injustiça do que promovê-la. 1 milhão de vezes. Odair então diz: mãe, e ele abraça a sua mãe, num abraço de uma coisa extraordinária, de uma luz. Vai mãe, que agora eu vou, porque eu sei que o seu coração já não tem mais desejos de vingança contra aqueles que infelizmente promoveram o meu desencarne mais no momento em que eu tive. Meus queridos irmãos, a mensagem é essa, trazida dessas formas um pouco, meio de histórias, mas essa é a vida. Não carreguemos, cada um de nós, nenhum vestígio, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nenhum desejo, nenhum. Não interessa o que é que tenha sofrido. Os dramas, as injustiças, isso que muitas vezes nós falamos, que coisa, não é nem acreditar, é isso. Nós vivemos nesse mundo, mas aquele que promoveu, Judas, que fez aquilo, esses soldados, todos serão recuperados. Por quê? Porque todos são filhos de Deus. Não se assuste com isso, e são seus irmãos e meus irmãos, que estarão em momento certo, no momento adequado, recuperando tudo aquilo que promoveram muitas vezes, não como castigo, mas como a ação da justiça perfeita de Deus, que não absolutamente faz a condição do castigo, mas da recuperação, da reharmonização. Essa é a grande lição do Cristo, essa é a grande visão que o Espiritismo trouxe, porque ele sabe que nenhum de nós morre, nenhum de nós, a morte não existe. Grande abraço para todos vocês, me desculpem pelo tempo, eu daqui só posso dizer para minha mãe um grande beijo, um abraço, e agradecer por ela ter sido a condutora, a oportunidade que me deu de reencarnar e conhecer o cristianismo através do Espiritismo. Paz para todos.